Mais uma aula especial de equações diferenciais e a gente vai resolver essa equação diferencial dy dividido por dx igual a y mais x dividido por x. A primeira ideia que nós temos é vamos separar as variáveis, só que você vai notar que não é possível separar as variáveis. Mas eu tenho uma boa notícia. Esse tipo de equação diferencial ela é especial, é chamado de equação diferencial homogênea. Primeira pergunta é, Mura, como é que eu sei que essa EDO ela é homogênea? Você faz assim, você vai chamar isso aqui de uma função f de x e y e vai examinar se essa função tem essa propriedade. Qual é a propriedade? O f de lambda x, lambda y é igual à própria função. Entenda bem, você faz assim, eu chamo isso aqui de uma função f de x e y igual a y mais x dividido por x. No lugar desse x, você vai substituir por lambda x e no lugar do y, lambda y. Me ajuda aqui. Vai ficar y, lambda y, x, lambda x. Embaixo, o lambda vezes x. Note um detalhe importante, que é possível a gente colocar o lambda aqui em evidência. Então, vai ficar lambda que multiplica y mais x. Embaixo, lambda x. Note que você pode dar uma patiacada bem aqui, lambda com lambda, e esse resultado aqui é a minha função original. Portanto, f de lambda x, lambda y é o valor do f de xy. Quando isso ocorre, a sua equação diferencial ela vai ser homogênea. E aí alguém pergunta assim, mas Mura, qual a vantagem dela ser uma equação diferencial homogênea? É que a gente tem um método. Qual é o método? Nós vamos chamar y sempre de u vezes x. Qual é a vantagem disso? Olha lá, essa equação diferencial não é possível separar as variáveis. Quando você percebe que ela é homogênea, você vai utilizar esse artifício, y igual a u vezes x, e dessa maneira, quando você substituir o y por u vezes x, essa equação aqui será possível separar as variáveis e aí a gente consegue resolver. Quer saber mais sobre isso? Roda a vinheta e vamos para a solução rapidola. Agora que sabemos que temos uma equação homogênea, você começa a resolver. E a jogada sempre é começar da seguinte maneira. Onde aparecer y, você vai colocar sendo u vezes x. Então vai ficar assim, ó, derivada de y em relação a x. Derivada do meu y. Qual é o meu y? U vezes x dividido aqui por dx. Igual a y que vale u vezes x mais x dividido por x. Não esqueça que aqui eu tenho a derivada de uma multiplicação. Como é feita a regra dessa derivada? A gente faz derivada da primeira em relação aqui a x, vezes a segunda função, primeira é u, a segunda é o x, mais a primeira pela derivada da segunda. Então, é dessa maneira que você vai armar esse esquema. Aqui você pode colocar o x em evidência, vai ficar o x, né? U vezes x dividido por x é u, x dividido por x dá 1, isso tudo dividido por x. Aqui a gente pode cancelar logo esse x com esse x bem aqui, já ficou mais fácil aqui. E olha só um detalhe aqui, aqui eu tenho x, que multiplica a derivada de u em relação a x, ordem dos fatores não altera, só que aqui ó, a derivada de x em relação a x, essa derivada aqui vale 1. Então eu vou ter aqui 1 vezes u, que é o próprio u, igual a u mais 1. Observe que esse u aqui está somando, vai passar subtraindo, então nesse caso você vai poder eliminar aqui. E olha só como está ficando a nossa equação diferencial, está ficando bonitinha. Eu tenho assim o esquema, ficou x du dividido por dx igual ao número 1.
Observe que essa equação diferencial, no início, não era possível separar as variáveis. Quando você descobre que ela é homogênea, e por ser homogênea a gente faz esse artifício aqui, toda vez quando você analisar for homogênea, a gente faz esse artifício. Qual é o objetivo? Transformar essa minha equação em uma equação que eu possa separar as variáveis. E nesse caso eu já posso. Olha lá, vai ficar assim. Esse aqui está dividindo, passa multiplicando. Esse x está multiplicando, passa dividindo. Eu tenho que du será aqui, ó, dx dividido por x. Agora você pode calcular a primitiva. Calcule a primitiva à esquerda e à sua direita. Lembre que bem aqui eu tenho o número 1. Estou fazendo a integral em relação a u. Então, a integral de 1 será u. E a integral de dx sobre x, ou seja, 1 sobre x dx, isso aqui será o log natural do módulo de x mais a constante. Não esqueça que aqui teria uma constante C1, aqui uma constante C2, aí está positivo, passo subtraindo, uma constante menos outra constante, a gente só coloca uma constante. Agora que você já tem o valor do u, está na hora de descobrir qual é o valor da minha função y, que é o meu objetivo. Note aqui sempre um detalhe importante, que esse meu u aqui, ele vai ser y dividido por x. Então, no lugar do u, você vai colocar sempre, quando fizer esse artifício, y sobre x. Olha lá, está multiplicando, passa dividindo, y sobre x é o meu u. Foi feita essa troca de variável. Aqui, ó, log natural do módulo de x mais c. Aqui eu posso apenas fazer mais um detalhe. Está dividindo, passa multiplicando, e eu vou obter a nossa solução geral, que será x que multiplica log natural do módulo de x, só que esse x multiplica essa parcela e essa outra parcela, mais x vezes a constante, ou constante vezes x. Também aqui eu tenho a nossa chamada solução geral. Agora você vai tentar resolver a questão número 2, que diz o seguinte. Verifique se a equação diferencial dy dividido por dx igual a x menos y dividido por x é homogênea e, caso afirmativo, resolva. Utilize a mesma técnica que a gente conversou nessa aula. Primeiro, analise se a nossa equação diferencial é homogênea. Se ela for homogênea, utilize esse recurso que o y será u vezes x, e aí você vai conseguir separar as variáveis. Te espero na próxima aula aqui no seu canal Rapidola. Calma, não vá embora. Se você gostou dessa videoaula, sempre se ligue aqui no canal Rapidola. Eu sempre tenho conteúdo para você. Se você resolveu, decidiu na sua vida que quer aprender matemática, o Rapidola vai te ajudar. Não esqueça, deixa sempre seus comentários, seu joinha e se ligue no Rapidola.